Herbert West, Reanimador, 1922, por H.P. Lovecraft. Parte 1. Das Trevas. De Herbert West, que foi meu amigo na faculdade e na vida posterior, só posso falar com extremo terror. Esse terror não se deve inteiramente à maneira sinistra de seu desaparecimento recente, mas foi gerado por toda a natureza de seu trabalho de vida e ganhou sua forma aguda há mais de 17 anos, quando estávamos no 3º ano de nosso curso na Escola de Medicina da Universidade Miskatonic, em Arkham. Enquanto ele estava comigo, a maravilha e o diabolismo de seus experimentos me fascinavam completamente, e eu era seu companheiro mais próximo. Agora que ele se foi e o feitiço foi quebrado, o medo real é maior. Memórias e possibilidades são sempre mais horríveis do que realidades. O primeiro incidente horrível de nosso conhecimento foi o maior choque que já experimentei, e é com relutância que o repito. Como eu disse, aconteceu quando estávamos na escola de medicina, onde West já havia se tornado notório por suas teorias selvagens sobre a natureza da morte e a possibilidade de superá-la artificialmente. Suas opiniões, que foram amplamente ridicularizadas pelo corpo docente e por seus colegas, giravam em torno da natureza essencialmente mecanicista da vida e diziam respeito a meios de operar a maquinaria orgânica da humanidade por ação química calculada após a falha dos processos naturais. Em seus experimentos com várias soluções animadoras, ele havia matado e tratado um número imenso de coelhos, porquinhos da Índia, gatos, cães e macacos, até se tornar o principal incômodo da faculdade. Várias vezes ele realmente obteve sinais de vida em animais supostamente mortos, em muitos casos sinais violentos, mas logo viu que a perfeição desse processo, se de fato possível, envolveria necessariamente uma vida inteira de pesquisa. Também ficou claro que, como a mesma solução nunca funcionava da mesma forma em diferentes espécies orgânicas, ele precisaria de sujeitos humanos para um progresso maior e mais especializado. Foi aqui que ele entrou em conflito com as autoridades da faculdade e foi impedido de futuros experimentos por nada menos que o reitor da Escola de Medicina, o Dr. Alan Halsey, erudito e benevolente, cujo trabalho em prol dos aflitos é lembrado por todos os antigos residentes de Arkham. Eu sempre fui excepcionalmente tolerante com as buscas de West e frequentemente discutíamos suas teorias, cujas ramificações e corolários eram quase infinitos. Concordando com Haeckel que toda a vida é um processo químico e físico e que a chamada alma é um mito, meu amigo acreditava que a reanimação artificial dos mortos pode depender apenas da condição dos tecidos. E que, a menos que a decomposição real tenha começado, um cadáver totalmente equipado com órgãos pode, com medidas adequadas, ser posto em funcionamento novamente da maneira peculiar conhecida como vida. Que a vida psíquica ou intelectual pudesse ser prejudicada pela leve deterioração das células cerebrais sensíveis, que mesmo um curto período de morte seria capaz de causar, West percebeu completamente. A princípio, sua esperança era encontrar um reagente que restaurasse a vitalidade antes do advento real da morte. E apenas repetidas falhas em animais o haviam mostrado que os movimentos de vida naturais e artificiais eram incompatíveis. Ele então buscou frescor extremo em seus espécimes, injetando suas soluções no sangue imediatamente após a extinção da vida. Foi essa circunstância que tornou os professores tão descuidadamente céticos, pois sentiram que a verdadeira morte não havia ocorrido em nenhum caso. Eles não pararam para ver a questão de perto e de forma racional. Não muito tempo depois que a faculdade proibiu seu trabalho, West me confidenciou sua resolução de obter corpos humanos frescos de alguma forma e continuar em segredo os experimentos que não podia mais realizar abertamente. Ouvi-lo discutir maneiras e meios era bastante horrível, pois na faculdade nunca obtivemos espécimes anatômicos nós mesmos. Sempre que o necrotério se mostrava inadequado, 2 negros locais cuidavam desse assunto e raramente eram questionados. West era então um jovem pequeno, magro, de óculos com traços delicados, cabelos amarelos, olhos azuis claros e uma voz suave, e era estranho ouvi-lo falar sobre os méritos relativos do cemitério de Christchurch e do cemitério público. Finalmente decidimos pelo cemitério público, porque praticamente todos os corpos em Christchurch eram embalsamados. Algo, é claro, ruinoso para as pesquisas de West.
Eu era, a essa altura, seu assistente ativo e fascinado, e o ajudei a tomar todas as suas decisões, não apenas sobre a fonte dos corpos, mas sobre um local adequado para nosso trabalho repugnante. Fui eu quem pensou na fazenda abandonada de Chapman, além de Meadow Hill, onde montamos no térreo uma sala de cirurgia e um laboratório, cada um com cortinas escuras para ocultar nossas atividades da meia-noite. O local ficava longe de qualquer estrada e à vista de nenhuma outra casa, mas as precauções eram, no entanto, necessárias, pois rumores de luzes estranhas, iniciadas por andarilhos noturnos ocasionais, logo trariam desastre para nossa empresa. Foi acordado chamar a coisa toda de laboratório químico, se a descoberta ocorresse. Gradualmente, equipamos nosso sinistro refúgio da ciência com materiais comprados em Boston ou silenciosamente emprestados da faculdade. Materiais cuidadosamente tornados irreconhecíveis, exceto para olhos de especialistas. E fornecemos pás e picaretas para os muitos enterros que teríamos que fazer no porão. Na faculdade, usávamos um incinerador, mas o aparelho era muito caro para nosso laboratório não autorizado. Corpos eram sempre um incômodo. Até mesmo os pequenos corpos de porquinhos da Índia dos pequenos experimentos clandestinos no quarto de West na pensão. Seguimos os avisos de morte locais como carniçais, pois nossos espécimes exigiam qualidades particulares. O que queríamos ser cadáveres enterrados logo após a morte e sem preservação artificial, de preferência livres de doenças deformadoras e certamente com todos os órgãos presentes. Vítimas de acidentes eram nossas melhores esperanças. Por muitas semanas não ouvimos falar de nada adequado, embora falássemos com autoridades do necrotério e do hospital, ostensivamente no interesse da faculdade, com a frequência que podíamos sem despertar suspeitas. Descobrimos que a faculdade tinha a primeira escolha em todos os casos, de modo que poderia ser necessário permanecer em Arkham durante o verão, quando apenas as limitadas aulas da escola de verão eram realizadas. No final, porém, a sorte nos favoreceu, pois um dia ouvimos falar de um caso quase ideal no cemitério público. Um jovem trabalhador musculoso afogado na manhã anterior no lago de Sumner e enterrado às custas da cidade sem demora ou embalsamamento. Naquela tarde, encontramos o novo túmulo e decidimos começar a trabalhar logo após a meia-noite. Foi uma tarefa repulsiva que realizamos nas pequenas horas escuras, embora não tivéssemos naquele momento o horror especial dos cemitérios que as experiências posteriores nos trouxeram. Carregávamos pás e lanternas escuras a óleo, pois embora as lanternas elétricas fossem fabricadas na época, não eram tão satisfatórias quanto os dispositivos de tungstênio de hoje. O processo de desenterrar foi lento e sórdido. Poderia ter sido horrivelmente poético se fôssemos artistas em vez de cientistas. E ficamos contentes quando nossas pás atingiram madeira. Quando a caixa de pinho foi totalmente descoberta, West desceu e removeu a tampa, arrastando e apoiando o conteúdo. Eu alcancei e tirei o conteúdo da sepultura, e então ambos trabalhamos duro para restaurar o local à sua aparência anterior. O caso nos deixou bastante nervosos, especialmente a forma rígida e o rosto vago de nosso primeiro troféu, mas conseguimos remover todos os vestígios de nossa visita. Quando tínhamos batido a última pá de terra, colocamos o espécime em um saco de lona e partimos para a velha casa de Chapman, além de Meadow Hill. Em uma mesa de dissecação improvisada na velha fazenda, à luz de uma poderosa lâmpada de acetileno, o espécime não parecia muito espectral. Tinha sido um jovem robusto e aparentemente sem imaginação, de tipo plebeu saudável, de grande porte, olhos cinzentos e cabelos castanhos. Um animal ético, sem sutilezas psicológicas e provavelmente com processos vitais do tipo mais simples e saudável. Agora, com os olhos fechados, parecia mais adormecido do que morto. Embora o teste especializado de meu amigo logo não deixasse dúvidas sobre isso. Tínhamos finalmente o que West sempre desejara. Um homem morto real do tipo ideal, pronto para a solução, preparado de acordo com os cálculos e teorias mais cuidadosos para uso humano. A tensão de nossa parte tornou-se muito grande. Sabíamos que dificilmente havia chance de algo como sucesso completo, e não podíamos evitar medos horríveis de possíveis resultados grotescos de animação parcial. Especialmente, estávamos apreensivos com a mente e os impulsos da criatura, já que no espaço após a morte, algumas das células cerebrais mais delicadas poderiam ter sofrido deterioração.
Eu mesmo ainda mantinha algumas noções curiosas sobre a tradicional alma do homem e sentia um temor pelos segredos que poderiam ser contados por alguém que retornasse dos mortos. Eu me perguntava quais cenas este jovem Plácido poderia ter visto em esferas inacessíveis e o que ele poderia relatar se totalmente restaurado à vida. Mas minha admiração não era esmagadora, já que em grande parte eu compartilhava o materialismo do meu amigo. Ele estava mais calmo do que eu, enquanto forçava uma abundante mente de seu fluido em uma veia do braço do corpo, imediatamente prendendo a incisão com segurança. A espera foi horrível, mas West nunca vacilou. De vez em quando ele aplicava seu estetoscópio ao espécime e suportava os resultados negativos filosoficamente. Após cerca de 3/4 de hora sem o menor sinal de vida, ele pronunciou desapontado pela solução inadequada, mas decidiu aproveitar ao máximo sua oportunidade e tentar uma mudança na fórmula antes de se livrar de seu prêmio horrível. Tínhamos cavado uma sepultura no porão naquela tarde e teríamos que enchê-la ao amanhecer. Pois, embora tivéssemos colocado uma fechadura na casa, desejávamos evitar até o menor risco de uma descoberta macabra. Além disso, o corpo não estaria nem aproximadamente fresco na noite seguinte. Então, levando a solitária lâmpada de acetileno para o laboratório adjacente, deixamos nosso hóspede silencioso na laje no escuro e concentramos todas as energias na mistura de uma nova solução. A pesagem e medição foram supervisionadas por West com um cuidado quase fanático. O evento terrível foi muito repentino e totalmente inesperado. Eu estava despejando algo de um tubo de ensaio para outro, e West estava ocupado com a lamparina de álcool que tinha que servir como um queimador Bunsen nesta edificação sem gás. Quando do quarto completamente escuro que tínhamos deixado, irrompeu a sucessão de gritos mais terrível e demoníaca que qualquer um de nós já havia ouvido. O caos do som infernal não poderia ter sido mais indescritível se o próprio poço tivesse se aberto para libertar a agonia dos condenados, pois em uma cacofonia inconcebível estava centrado todo o terror sobrenatural e o desespero antinatural da natureza animada. Humano não poderia ter sido. Não está no homem fazer tais sons. E sem um pensamento de nosso emprego recente ou sua possível descoberta, tanto West quanto eu saltamos para a janela mais próxima como animais atingidos, derrubando tubos, lâmpadas e retortas e saltando loucamente para o abismo estrelado da noite rural. Acho que gritamos enquanto tropeçávamos freneticamente em direção à cidade, embora ao chegarmos aos arredores tenhamos colocado uma aparência de contenção. Apenas o suficiente para parecer como foliões atrasados cambaleando para a casa de uma libertinagem. Não nos separamos, mas conseguimos chegar ao quarto de West, onde sussurramos com o gás ligado até o amanhecer. Até então, havíamos nos acalmado um pouco com teorias racionais e planos de investigação para que pudéssemos dormir durante o dia, as aulas sendo desconsideradas. Mas naquela noite, 2 itens no jornal, totalmente não relacionados, nos impediram novamente de dormir. A velha casa abandonada de Chapman havia inexplicavelmente queimado até um monte amorfo de cinzas. Isso podíamos entender por causa da lâmpada derrubada. Além disso, uma tentativa havia sido feita para perturbar uma nova sepultura no cemitério público, como se por arranhões fúteis e sem pá na terra. Isso não podíamos entender, pois tínhamos batido o molde com muito cuidado. E por 17 anos depois disso, West olhava frequentemente por cima do ombro e reclamava de passos imaginários atrás dele. Agora ele desapareceu. Parte 2. O demônio da peste. Nunca esquecerei aquele verão horrível de 16 anos atrás, quando, como um afrito nocivo dos salões de Eblis, a febre tifoide caminhou sorrindo por Arkham. É por esse flagelo satânico que a maioria se lembra do ano, pois o terror pairou realmente com asas de morcego sobre as pilhas de caixões nos túmulos do cemitério de Christchurch. Mas para mim, há um horror maior naquele tempo. Um horror conhecido apenas por mim agora que Herbert West desapareceu. West e eu estávamos fazendo trabalho de pós-graduação em aulas de verão na Escola de Medicina da Universidade Miskatonic, e meu amigo havia alcançado uma ampla notoriedade por causa de seus experimentos que levavam à revivificação dos mortos. Após o abate científico de incontáveis pequenos animais, o trabalho excêntrico havia ostensivamente parado por ordem de nosso cético reitor, Dr. Alan Halsey. Embora West continuasse a realizar certos testes secretos em seu quarto de pensão sômbrio, e em uma ocasião terrível e inesquecível,
tivesse levado um corpo humano de sua sepultura no cemitério público para uma fazenda abandonada além de Meadow Hill. Eu estava com ele naquela ocasião odiosa e o vi injetar nas veias imóveis o elixir que ele pensava que restauraria em alguma medida os processos químicos e físicos da vida. Terminou horrivelmente, em um delírio de medo que gradualmente atribuímos aos nossos próprios nervos sobrecarregados. E West nunca mais conseguiu se livrar de uma sensação enlouquecedora de ser assombrado e caçado. O corpo não estava fresco o suficiente. É óbvio que para restaurar os atributos mentais normais, um corpo deve estar muito fresco. E o incêndio da velha casa nos impediu de enterrar a coisa. Teria sido melhor se pudéssemos saber que estava no subsolo. Após essa experiência, West abandonou suas pesquisas por algum tempo. Mas como o zelo do cientista nato retornou lentamente, ele novamente se tornou importuno com o corpo docente da faculdade, implorando pelo uso da sala de dissecação e de espécimes humanos frescos para o trabalho que considerava tão extremamente importante. Seus apelos, no entanto, foram totalmente em vão, pois a decisão do Dr. Halsey era inflexível e os outros professores endossaram o veredicto de seu líder. Na teoria radical da reanimação, eles não viam nada além dos caprichos imaturos de um jovem entusiasta cuja forma leve, cabelos amarelos, olhos azuis de óculos e voz suave não davam indícios do poder sobrenatural, quase diabólico, do cérebro frio dentro. Posso vê-lo agora como ele era então, e eu tremo. Ele se tornou mais severo no rosto, mas nunca envelheceu. E agora o asilo Sefton teve o infortúnio e West desapareceu. West entrou em conflito desagradável com o Dr. Halsey perto do final de nosso último período de graduação, em uma disputa verbal que lhe deu menos crédito do que ao gentil reitor em termos de cortesia. Ele sentiu que estava sendo desnecessário e irracionalmente retardado em um trabalho supremamente grande. Um trabalho que ele poderia, é claro, conduzir a seu bel prazer em anos posteriores, mas que ele desejava começar enquanto ainda possuía as instalações excepcionais da universidade. Que os anciãos presos à tradição ignorassem seus resultados singulares em animais e persistissem em sua negação da possibilidade de reanimação era indescritível, repugnante e quase incompreensível para um jovem do temperamento lógico de West. Apenas uma maior maturidade poderia ajudá-lo a entender as limitações mentais crônicas do tipo professor doutor. O produto de gerações de patético puritanismo. Gentil, consciencioso e às vezes gentil e amável, mas sempre estreito, intolerante, preso aos costumes e sem perspectiva. A idade tem mais caridade para esses personagens incompletos, mas de alma elevada, cujo pior vício real é a timidez, e que são finalmente punidos pelo ridículo geral por seus pecados intelectuais. Pecados como o ptolemaísmo, o calvinismo, o antidarwinismo, o anti-nietzscheísmo e todo tipo de legislação sabatista e suntuária. West, jovem, apesar de suas maravilhosas aquisições científicas, tinha pouca paciência com o bom Dr. Halsey e seus colegas eruditos e alimentava um ressentimento crescente, juntamente com o desejo de provar suas teorias a esses dignos obtusos de uma maneira marcante e dramática. Como a maioria dos jovens, ele se entregava a elaborados devaneios de vingança, triunfo e perdão final magnânimo. E então veio o flagelo, sorrindo e letal, das cavernas de pesadelo de Tártaro. West e eu nos formamos por volta do início, mas permanecemos para trabalho adicional na escola de verão, de modo que estávamos em Arkham quando irrompeu com fúria demoníaca total sobre a cidade. Embora ainda não fossemos médicos licenciados, agora tínhamos nossos diplomas e fomos pressionados freneticamente para o serviço público à medida que o número de atingidos crescia. A situação era quase impossível de gerenciar e as mortes ocorriam com muita frequência, para que as funerárias locais lidassem totalmente com elas. Enterros sem embalsamamento foram feitos em rápida sucessão, e até mesmo o túmulo de recepção do cemitério de Christchurch estava lotado de caixões de mortos não embalsamados. Essa circunstância não foi sem efeito para West, que pensou frequentemente na ironia da situação. Tantos espécimes frescos, mas nenhum para suas pesquisas perseguidas. Estávamos terrivelmente sobrecarregados, e a terrível tensão mental e nervosa fez meu amigo ruminar morbidamente. Mas os gentis inimigos de West não estavam menos atormentados com deveres perturbadores. A faculdade quase havia fechado, e todos os médicos do corpo docente estavam ajudando a combater a peste tifoide.
O Dr. House, em particular, se distinguiu em serviço sacrificante, aplicando sua extrema habilidade com energia sincera a casos que muitos outros evitavam devido ao perigo ou da aparente desesperança. Antes que um mês terminasse, o reitor destemido havia se tornado um herói popular, embora parecesse inconsciente de sua fama enquanto lutava para não desmaiar de fadiga física e exaustão nervosa. West não pôde deixar de admirar a fortaleza de seu inimigo, mas por causa disso estava ainda mais determinado a provar a ele a verdade de suas doutrinas surpreendentes. Aproveitando-se da desorganização tanto do trabalho da faculdade quanto das regulamentações de saúde municipais, ele conseguiu contrabandear um corpo recentemente falecido para a sala de dissecação da universidade uma noite, e em minha presença injetou uma nova modificação em sua solução. A coisa abriu realmente os olhos, mas apenas olhou para o teto com um olhar de horror petrificante da alma antes de entrar em inércia, da qual nada poderia despertá-la. West disse que não estava fresco o suficiente. O ar quente do verão não favorece cadáveres. Dessa vez, quase fomos pegos antes de incinerarmos a coisa, e West duvidou da conveniência de repetir seu uso indevido ou usado do laboratório da faculdade. O pico da epidemia foi atingido em agosto. West e eu estávamos quase mortos, e o Dr. House morreu no dia 14. Os alunos compareceram ao funeral apressado no dia 15 e compraram uma coroa de flores impressionante, embora esta tenha sido bastante ofuscada pelos tributos enviados por cidadãos ricos de Arkham e pela própria municipalidade. Foi quase um evento público, pois o reitor havia certamente sido um benfeitor público. Após o sepultamento, estávamos todos um tanto deprimidos e passamos a tarde no bar da Commercial House, onde West, embora abalado pela morte de seu principal oponente, arrepiou o resto de nós com referências às suas teorias notórias. A maioria dos alunos foi para casa, ou para vários deveres, à medida que a noite avançava, mas West me persuadiu a ajudá-lo a virar a noite. A senhoria de West nos viu chegar ao seu quarto por volta das 2 da manhã, com um terceiro homem entre nós, e disse ao marido que todos nós tínhamos evidentemente jantado e bebido muito bem. Aparentemente, essa matrona ácida estava certa, pois por volta das 3 da manhã, toda a casa foi despertada por gritos vindos do quarto de West, onde, ao arrombarem a porta, nos encontraram inconscientes no tapete manchado de sangue, espancados, arranhados e maltratados, e com os restos quebrados das garrafas e instrumentos de West ao nosso redor. Apenas uma janela aberta disse o que havia acontecido com nosso agressor, e muitos se perguntaram como ele próprio havia se saído após o salto terrível do 2º andar para o gramado que ele deve ter feito. Havia algumas roupas estranhas no quarto, mas West, ao recuperar a consciência, disse que não pertenciam ao estranho, mas eram espécimes coletados para análise bacteriológica no curso de investigações sobre a transmissão de doenças germinativas. Ele ordenou que fossem queimadas o mais rápido possível na lareira espaçosa. Para a polícia, ambos declaramos ignorância da identidade de nosso falecido companheiro. Ele era, disse West nervosamente, um estranho agradável que havíamos encontrado em algum bar do centro de localização incerta. Estávamos todos bastante alegres e West e eu não queríamos que nosso companheiro pugnaz fosse caçado. Naquela mesma noite começou o 2º horror de Arkham, o horror que para mim eclipsou a própria peste. O cemitério de Christchurch foi o cenário de uma matança terrível, um vigia tendo sido dilacerado até a morte de uma maneira não apenas horrível demais para descrição, mas levantando uma dúvida quanto à agência humana do ato. A vítima havia sido vista viva consideravelmente depois da meia-noite. O amanhecer revelou a coisa indescritível. O gerente de um circo na cidade vizinha de Bolton foi questionado, mas ele jurou que nenhuma besta havia escapado de sua jaula em nenhum momento. Aqueles que encontraram o corpo notaram um rastro de sangue levando ao túmulo de recepção, onde uma pequena poça de vermelho estava no concreto logo fora do portão. Um rastro mais fraco levava em direção à mata, mas logo se esgotou. Na noite seguinte, demônios dançaram nos telhados de Arkham, e uma loucura antinatural uivou no vento. Através da cidade febril havia se arrastado uma maldição que alguns diziam ser maior que a peste, e que alguns sussurravam ser a alma demoníaca incorporada à própria peste. 8 casas foram invadidas por uma coisa sem nome que espalhou a morte vermelha em seu rastro.
No total, 17 restos de corpos mutilados e disformes foram deixados para trás pelo monstro sádico e sem voz que se arrastou. Algumas pessoas o tinham visto parcialmente no escuro e disseram que era branco e como um macaco mal formado ou um demônio antropomórfico. Não havia deixado para trás tudo o que atacara, pois às vezes estava com fome. O número que havia matado era 14. 3 dos corpos estavam em casas atingidas e não estavam vivos. Na terceira noite, grupos frenéticos de buscadores, liderados pela polícia, o capturaram em uma casa na Crane Street, perto do campus Miskatonic. Eles haviam organizado a busca com cuidado, mantendo contato por meio de estações telefônicas voluntárias. E quando alguém no distrito universitário relatou ter ouvido um arranhão em uma janela fechada, a rede foi rapidamente espalhada. Devido ao alarme geral e às precauções, houve apenas mais 2 vítimas, e a captura foi efetuada sem grandes baixas. A coisa foi finalmente parada por uma bala, embora não fatal, e foi levada às pressas para o hospital local em meio à excitação e repulsa universais. Pois tinha sido um homem. Isso estava claro, apesar dos olhos nauseantes, do simianismo sem voz e da selvageria demoníaca. Vestiram sua ferida e o levaram para o asilo em Sefton, onde bateu a cabeça contra as paredes de uma cela acolchoada por 16 anos. Até o recente infortúnio, quando escapou em circunstâncias que poucos gostam de mencionar. O que mais havia repugnado os buscadores de Arkham foi a coisa que notaram quando o rosto do monstro foi limpo. A semelhança zombeteira e inacreditável com um mártir erudito e abnegado que havia sido sepultado apenas 3 dias antes. O falecido Dr. Alan Halsey, benfeitor público e reitor da Escola de Medicina da Universidade Miskatonic. Para o desaparecido Herbert West e para mim, o desgosto e o horror foram supremos. Eu estremeço esta noite enquanto penso nisso. Estremeço ainda mais do que naquela manhã, quando West murmurou através de suas bandagens. Droga, não estava fresco o suficiente. Parte 3. 6 tiros à meia-noite. É incomum disparar todos os 6 tiros de um revólver com grande rapidez quando provavelmente seria suficiente, mas muitas coisas na vida de Herbert West eram incomuns. É, por exemplo, incomum que um jovem médico saindo da faculdade seja obrigado a ocultar os princípios que guiam sua seleção de uma casa e consultório. Mas esse foi o caso de Herbert West. Quando ele e eu obtivemos nossos diplomas na Escola de Medicina da Universidade Miskatonic, e procuramos aliviar nossa pobreza estabelecendo-nos como clínicos gerais, tomamos muito cuidado para não dizer que escolhemos nossa casa, porque era razoavelmente bem isolada e o mais próximo possível do cemitério público. Uma reticência como essa raramente é sem causa, nem a nossa era, pois nossos requisitos eram aqueles resultantes de um trabalho de vida distintamente impopular. Exteriormente, éramos apenas médicos, mas sob a superfície havia objetivos de momento muito maior e mais terrível, pois a essência da existência de Herbert West era uma busca em meio a reinos negros e proibidos do desconhecido, na qual ele esperava descobrir o segredo da vida e restaurar a animação perpétua à argila fria do cemitério. Tal busca exige materiais estranhos, entre eles corpos humanos frescos, e para se manter abastecido dessas coisas indispensáveis, é preciso viver tranquilamente e não muito longe de um local de sepultamento informal. West e eu nos encontramos na faculdade, e eu fui o único a simpatizar com seus experimentos horríveis. Gradualmente, me tornei seu assistente inseparável, e agora que estávamos fora da faculdade, tínhamos que ficar juntos. Não foi fácil encontrar uma boa abertura para 2 médicos em sociedade, mas finalmente a influência da universidade nos garantiu um consultório em Bolton, uma cidade fabril perto de Arkham, a sede da faculdade. Os moinhos de lã de Bolton são os maiores do Vale Miskatonic, e seus funcionários poliglotas nunca são populares como pacientes entre os médicos locais. Escolhemos nossa casa com o maior cuidado, agarrando-nos finalmente a um chalé bastante degradado perto do final da Pond Street, 5 números do vizinho mais próximo e separado do cemitério público local apenas por um trecho de prado, dividido por um estreito pescoço da floresta bastante densa que fica ao norte. A distância era maior do que desejávamos, mas não podíamos conseguir uma casa mais próxima sem ir para o outro lado do campo, totalmente fora do distrito fabril. Não estávamos muito descontentes, no entanto, já que não havia pessoas entre nós e nossa fonte sinistra de suprimentos. A caminhada era um pouco longa,
Mas podíamos transportar nossos espécimes silenciosos sem sermos perturbados. Nosso consultório era surpreendentemente grande desde o início. Grande o suficiente para agradar a maioria dos jovens médicos, e grande o suficiente para se tornar um tédio e um fardo para estudantes cujo interesse real estava em outro lugar. Os operários da fábrica tinham inclinações um tantas turbulentas, e além de suas muitas necessidades naturais, seus frequentes confrontos e brigas de faca nos davam muito o que fazer. Mas o que realmente absorvia nossas mentes era o laboratório secreto que tínhamos montado no porão. O laboratório com a longa mesa sob as luzes elétricas, onde nas pequenas horas da manhã frequentemente injetávamos as várias soluções de West nas veias das coisas que arrastávamos do cemitério público. West estava experimentando loucamente para encontrar algo que reiniciasse os movimentos vitais do homem depois que eles fossem interrompidos pela coisa que chamamos de morte, mas havia encontrado os obstáculos mais horríveis. A solução tinha que ser composta de forma diferente para diferentes tipos. O que serviria para porquinhos da Índia não serviria para seres humanos, e diferentes espécimes humanos exigiam grandes modificações. Os corpos tinham que ser extremamente frescos, ou a leve decomposição do tecido cerebral tornaria a reanimação perfeita impossível. Na verdade, o maior problema era deixá-los frescos o suficiente. West teve experiências horríveis durante suas pesquisas secretas na faculdade com cadáveres de origem duvidosa. Os resultados da animação parcial ou imperfeita eram muito mais horríveis do que as falhas totais, e ambos guardávamos lembranças temíveis de tais coisas. Desde nossa primeira sessão demoníaca na fazenda abandonada em Meadow Hill, em Arkham, sentíamos uma ameaça iminente, e West, embora fosse um autômato científico calmo, loiro, de olhos azuis na maioria dos aspectos, frequentemente confessava uma sensação de tremor de perseguição furtiva. Ele meio que sentia que estava sendo seguido, uma ilusão psicológica de nervos abalados, intensificada pelo fato inegavelmente perturbador de que pelo menos um de nossos espécimes reanimados ainda estava vivo. Uma coisa carnívora terrível em uma cela acolchoada em Sefton. Então havia outro, nosso primeiro, cujo destino exato nunca soubemos. Tivemos boa sorte com espécimes em Bolton, muito melhor do que em Arkham. Não tínhamos nos estabelecido há uma semana quando conseguimos uma vítima de acidente na própria noite do enterro e a fizemos abrir os olhos com uma expressão incrivelmente racional antes que a solução falhasse. Tinha perdido um braço. Se tivesse sido um corpo perfeito, poderíamos ter tido mais sucesso. Entre então e o próximo janeiro, conseguimos mais 3. Uma falha total, um caso de movimento muscular marcado e uma coisa bastante arrepiante. Levantou-se sozinha e emitiu um som. Então veio um período em que a sorte foi ruim. Os enterros diminuíram, e os que ocorreram eram de espécimes muito doentes ou muito mutilados para uso. Acompanhamos todas as mortes e suas circunstâncias com cuidado sistemático. Uma noite de março, no entanto, obtivemos inesperadamente um espécime que não veio do cemitério público. Em Bolton, o espírito predominante do puritanismo havia proibido o esporte do boxe, com o resultado usual. Lutas clandestinas e mal conduzidas entre os operários da fábrica eram comuns, e ocasionalmente talentos profissionais de baixa qualidade eram importados. Nesta noite de final de inverno, houve uma dessas lutas, evidentemente com resultados desastrosos que 2 poloneses tímidos vieram até nós com súplicas sussurradas incoerentemente para cuidar de um caso muito secreto e desesperado. Nós os seguimos até um celeiro abandonado, onde os remanescentes de uma multidão de estrangeiros assustados estavam observando uma forma negra silenciosa no chão. A luta tinha sido entre Kid O'Brien, um jovem desajeitado e agora trêmulo com um nariz adunco muito pouco hiberniano, a fumaça do Harlem. O negro tinha sido nocauteado, e um exame rápido nos mostrou que ele permaneceria permanentemente assim. Ele era uma coisa repugnante, semelhante a um gorila, com braços anormalmente longos, que eu não pude deixar de chamar de patas dianteiras, e um rosto que evocava pensamentos de segredos indizíveis do Congo e batidas de tom-tom sob uma lua misteriosa. O corpo devia ter parecido ainda pior em vida, mas o mundo guarda muitas coisas feias. O medo tomou conta de toda a multidão lamentável, pois eles não sabiam o que a lei exigiria deles se o caso não fosse abafado.
E eles ficaram gratos quando West, apesar dos meus arrepios involuntários, se ofereceu para se livrar da coisa silenciosamente, para um propósito que eu conhecia muito bem. Havia luar brilhante sobre a paisagem sem neve, mas vestimos a coisa e a carregamos para casa entre nós pelas ruas e prados desertos, como havíamos carregado uma coisa semelhante em uma noite horrível em Arkham. Aproximamo-nos da casa pelo campo nos fundos, levamos o espécime pela porta dos fundos e descemos as escadas do porão, e o preparamos para o experimento usual. Nosso medo da polícia era absurdamente grande, embora tivéssemos cronometrado nossa viagem para evitar o policial solitário daquela sessão. O resultado foi cansativamente anticlimático. Por mais horrível que nosso prêmio parecesse, ele era totalmente insensível a todas as soluções que injetamos em seu braço negro, soluções preparadas a partir da experiência apenas com espécimes brancos. Então, à medida que a hora se aproximava perigosamente do amanhecer, fizemos o que tínhamos feito com os outros. Arrastamos a coisa pelos prados até o pescoço da mata perto do cemitério público e a enterramos lá no melhor tipo de cova que o solo congelado poderia fornecer. A cova não era muito profunda, mas tão boa quanto a do espécime anterior, a coisa que havia se levantado sozinha e emitido um som. À luz de nossas lanternas escuras, cobrimos cuidadosamente com folhas e cipós mortos, bastante certos de que a polícia nunca a encontraria em uma floresta tão escura e densa. No dia seguinte, fiquei cada vez mais apreensivo com a polícia, pois um paciente trouxe rumores de uma luta suspeita e morte. West ainda tinha outra fonte de preocupação, pois havia sido chamado à tarde para um caso que terminou de forma muito ameaçadora. Uma mulher italiana tinha ficado histérica com seu filho desaparecido, um menino de 5 anos que havia se perdido no início da manhã e não apareceu para o jantar. E desenvolveu sintomas altamente alarmantes em vista de um coração sempre fraco. Era uma histeria muito tola, pois o menino já havia fugido antes. Mas os camponeses italianos são extremamente supersticiosos, e esta mulher parecia tão atormentada por presságios quanto por fatos. Por volta das 7 horas da noite, ela morreu, e seu marido frenético fez uma cena terrível em seus esforços para matar West, a quem ele culpou loucamente por não salvar sua vida. Amigos o seguraram quando ele sacou um estilete, mas West partiu em meio a seus gritos desumanos, maldições e juramentos de vingança. Em sua mais recente aflição, o sujeito parecia ter esquecido seu filho, que ainda estava desaparecido à medida que a noite avançava. Havia alguma conversa sobre vasculhar a mata, mas a maioria dos amigos da família estava ocupada com a mulher morta e o homem gritando. Ao todo, a tensão nervosa sobre West deve ter sido tremenda. Pensamentos sobre a polícia e o italiano louco pesavam muito. Nós nos retiramos por volta das 11, mas eu não dormi bem. Bolton tinha uma força policial surpreendentemente boa para uma cidade tão pequena, e eu não pude deixar de temer a confusão que se seguiria se o caso da noite anterior fosse rastreado. Poderia significar o fim de todo o nosso trabalho local, e talvez prisão para West e para mim. Eu não gostei daqueles rumores de uma luta que estavam flutuando por aí. Depois que o relógio bateu 3, a lua brilhou em meus olhos, mas eu me virei sem me levantar para puxar a cortina. Então veio o chocalho constante na porta dos fundos. Eu fiquei imóvel e um tanto atordoado, mas logo ouvi a batida de West na minha porta. Ele estava vestido com um roupão e chinelos e tinha nas mãos um revólver e uma lanterna elétrica. Pelo revólver, eu sabia que ele estava pensando mais no italiano louco do que na polícia. "É melhor irmos os dois", ele sussurrou. "Não faria bem não atender de qualquer maneira, e pode ser um paciente. Seria típico de um daqueles tolos tentar a porta dos fundos." Então descemos as escadas na ponta dos pés, com um medo parcialmente justificado e parcialmente aquele que vem apenas da alma das pequenas horas estranhas. O chocalho continuou ficando um pouco mais alto. Quando chegamos à porta, eu a desapertei cautelosamente e a abri, e enquanto a lua brilhava reveladoramente sobre a forma ali silhuetada, West fez uma coisa peculiar. Apesar do perigo óbvio de atrair atenção e trazer sobre nossas cabeças a temida investigação policial, uma coisa que, afinal, foi misericordiosamente evitada pelo relativo isolamento de nossa casa, meu amigo repentinamente, excitadamente e desnecessariamente, esvaziou todas as 6 câmaras de seu revólver no visitante noturno. Pois aquele visitante não era italiano, nem policial.
Erguendo-se horrivelmente contra a lua espectral estava uma coisa disforme gigantesca que não podia ser imaginada, exceto em pesadelos. Uma aparição negra como tinta, de olhos vidrados, quase de 4, coberta com pedaços de mofo, folhas e cipós, imunda de sangue coagulado, e tendo entre seus dentes brilhantes um objeto cilíndrico terrível, branco como a neve, terminando em uma mãozinha. Parte 4. O grito do morto. O grito de um homem morto me deu aquele horror agudo e adicional do Dr. Herbert West, que atormentou os últimos anos de nossa companhia. É natural que uma coisa como o grito de um homem morto cause horror, pois obviamente não é uma ocorrência agradável ou comum. Mas eu estava acostumado a experiências semelhantes. Portanto, sofri nesta ocasião apenas por causa de uma circunstância particular. E como eu insinuei, não era do próprio homem morto que eu tinha medo. Herbert West, cujo associado e assistente eu era, possuía interesses científicos muito além da rotina usual de um médico de aldeia. Foi por isso que, ao estabelecer seu consultório em Bolton, ele escolheu uma casa isolada perto do cemitério público. Simplificando e brutalmente, o único interesse absorvente de West era um estudo secreto dos fenômenos da vida e sua cessação, levando à reanimação dos mortos por meio de injeções de uma solução excitante. Para essa experimentação horrível, era necessário ter um suprimento constante de corpos humanos muito frescos. Muito frescos porque até a menor decomposição danificava irremediavelmente a estrutura cerebral. E humanos, porque descobrimos que a solução tinha que ser composta de forma diferente para diferentes tipos de organismos. Dezenas de coelhos e porquinhos da Índia foram mortos e tratados, mas seu rastro era cego. West nunca havia tido sucesso total, porque nunca havia conseguido um cadáver suficientemente fresco. O que ele queria era corpos dos quais a vitalidade acabava de partir. Corpos com todas as células intactas e capazes de receber novamente o impulso para aquele modo de movimento chamado vida. Havia esperança de que essa segunda vida artificial pudesse ser tornada perpétua por repetições da injeção, mas aprendemos que uma vida natural comum não responderia à ação. Para estabelecer o movimento artificial, a vida natural deve estar extinta. Os espécimes devem ser muito frescos, mas genuinamente mortos. A busca assustadora havia começado quando West e eu éramos estudantes na Escola de Medicina da Universidade Miskatonic, em Arkham, vivamente conscientes, pela primeira vez, da natureza completamente mecânica da vida. Isso foi 7 anos antes, mas West não parecia um dia mais velho agora. Ele era pequeno, loiro, barbeado, de voz suave e de óculos, com apenas um lampejo ocasional de um olho azul frio para contar do endurecimento e do crescente fanatismo de seu caráter sob a pressão de suas terríveis investigações. Nossas experiências muitas vezes foram extremamente horríveis. Os resultados da reanimação defeituosa, quando pedaços de argila de cemitério foram galvanizados em movimento mórbido, antinatural e sem cérebro por várias modificações da solução vital. Uma coisa havia emitido um grito que abalava os nervos. Outra havia se levantado violentamente, nos espancado até a inconsciência e corrido desenfreada de uma maneira chocante antes que pudesse ser colocada atrás das grades do asilo. Ainda outra, uma monstruosidade africana repugnante, havia saído de sua cova rasa e feito um ato. West teve que atirar naquele objeto. Não conseguíamos corpos frescos o suficiente para mostrar qualquer traço de razão quando reanimados, então fomos obrigados a criar horrores sem nome. Era perturbador pensar que talvez 2 de nossos monstros ainda viviam. Esse pensamento nos assombrava sobriamente, até que finalmente West desapareceu em circunstâncias terríveis. Mas na época do grito no laboratório do porão da casa isolada de Bolton, nossos medos eram subordinados à nossa ansiedade por espécimes extremamente frescos. West era mais ávido do que eu, de modo que quase me parecia que ele olhava meio cobiçosamente para qualquer físico vivo muito saudável. Foi em julho de 1910 que a má sorte em relação aos espécimes começou a mudar. Eu tinha feito uma longa visita aos meus pais em Illinois e, ao retornar, encontrei West em um estado de exaltação singular. Ele me disse animadamente, com toda a probabilidade resolvido o problema da frescura por meio de uma abordagem de um ângulo inteiramente novo, o da preservação artificial. Eu sabia que ele estava trabalhando em um composto de embalsamamento novo e altamente incomum, e não fiquei surpreso que tivesse dado certo. Mas até que ele explicasse os detalhes,
Eu estava bastante confuso sobre como tal composto poderia ajudar em nosso trabalho, já que o ranço questionável dos espécimes era em grande parte devido ao atraso que ocorria antes de os obtermos. Isso eu agora via, West havia claramente reconhecido, criando seu composto de embalsamamento para uso futuro em vez de imediato e confiando no destino para fornecer novamente algum cadáver muito recente e não enterrado, como havia feito anos antes, quando obtivemos o negro morto na luta de boxe de Bolton. Finalmente, o destino havia sido gentil, de modo que nesta ocasião jazia no laboratório secreto do porão um cadáver cuja decomposição não poderia, de forma alguma, ter começado. O que aconteceria na reanimação e se poderíamos esperar um renascimento da mente e da razão, West não se aventurou a prever. O experimento seria um marco em nossos estudos, e ele havia guardado o novo corpo para o meu retorno, para que ambos pudessem compartilhar o espetáculo da maneira habitual. West me contou como obteve o espécime. Tinha sido um homem vigoroso, um estranho bem vestido que acabara de sair do trem a caminho de tratar de negócios com os moinhos de lã de Bolton. A caminhada pela cidade tinha sido longa e quando o viajante parou em nossa casa para perguntar o caminho para as fábricas, seu coração já estava muito sobrecarregado. Ele recusou um estimulante e caiu morto repentinamente apenas um momento depois. O corpo, como seria de esperar, pareceu a West um presente enviado pelo céu. Em sua breve conversa, o estranho deixou claro que era desconhecido em Bolton, e uma busca em seus bolsos revelou posteriormente que ele era Robert Levitt, de St. Louis, aparentemente sem uma família para fazer perguntas imediatas sobre seu desaparecimento. Se este homem não pudesse ser restaurado à vida, ninguém saberia de nosso experimento. Enterramos nossos materiais em uma faixa densa de mata entre a casa e o cemitério público. Se, por outro lado, ele pudesse ser restaurado, nossa fama seria brilhantemente e perpetuamente estabelecida. Então, sem demora, West injetou no pulso do corpo o composto que o manteria fresco para uso após minha chegada. A questão do coração presumivelmente fraco, que em minha opinião colocava em risco o sucesso de nosso experimento, não pareceu incomodar muito West. Ele esperava obter finalmente o que nunca havia obtido antes: uma faísca reacendida de razão e talvez uma criatura viva normal. Então, na noite de 18 de julho de 1910, Herbert West e eu estávamos no laboratório do porão e olhamos para uma figura branca e silenciosa sob a deslumbrante luz do arco. O composto de embalsamamento tinha funcionado incrivelmente bem, pois enquanto eu olhava fascinado para a estrutura robusta que havia permanecido 2 semanas sem enrijecer, fui levado a buscar a garantia de West de que a coisa estava realmente morta. Essa garantia ele deu prontamente, lembrando-me de que a solução reanimadora nunca era usada sem testes cuidadosos quanto à vida, já que não poderia ter efeito se alguma da vitalidade original estivesse presente. Enquanto West prosseguia para tomar as medidas preliminares, fiquei impressionado com a vasta complexidade do novo experimento. Uma complexidade tão vasta que ele não podia confiar em nenhuma mão menos delicada que a sua. Proibindo-me de tocar no corpo, ele primeiro injetou uma droga no pulso, bem ao lado do local onde sua agulha havia perfurado ao injetar o composto de embalsamamento. Isso, ele disse, era para neutralizar o composto e liberar o sistema para um relaxamento normal, para que a solução reanimadora pudesse funcionar livremente quando injetada. Um pouco mais tarde, quando uma mudança e um tremor suave pareceram afetar os membros mortos, West enfiou um objeto semelhante a um travesseiro violentamente sobre o rosto trêmulo, não o retirando até que o cadáver parecesse quieto e pronto para nossa tentativa de reanimação. O entusiasta pálido agora aplicou alguns últimos testes perfunctórios para a ausência absoluta de vida. Retirou-se satisfeito e finalmente injetou no braço esquerdo uma quantidade medida com precisão do elixir vital, preparado durante a tarde com um cuidado maior do que tínhamos usado desde os dias de faculdade, quando nossos feitos eram novos e hesitantes. Não posso expressar a selvagem e ofegante suspensão com que esperamos os resultados neste primeiro espécime realmente fresco. O primeiro que poderíamos razoavelmente esperar que abrisse os lábios em discurso racional, talvez para contar o que tinha visto além do abismo insondável. West era um materialista, não acreditando em alma e atribuindo todo o funcionamento da consciência a fenômenos corporais.
Consequentemente, ele não procurava nenhuma revelação de segredos horríveis de golfos e cavernas além da barreira da morte. Eu não discordava totalmente dele, teoricamente, mas mantinha restos instintivos vagos da fé primitiva de meus antepassados, de modo que não pude deixar de olhar para o cadáver com uma certa quantidade de temor e expectativa terrível. Além disso, eu não conseguia extrair da minha memória aquele grito horrível e desumano que ouvimos na noite em que tentamos nosso primeiro experimento na fazenda abandonada em Arkham. Muito pouco tempo havia decorrido antes que eu visse que a tentativa não seria um fracasso total. Um toque de cor veio às bochechas, até então brancas como giz, e se espalhou sob a barba curiosamente ampla de barba ruiva. West, que tinha a mão no pulso do pulso esquerdo, de repente acenou significativamente, e quase simultaneamente uma névoa apareceu no espelho inclinado acima da boca do corpo. Seguiram-se alguns movimentos musculares espasmódicos, e então uma respiração audível e movimento visível do peito. Olhei para as pálpebras fechadas e pensei ter detectado um tremor. Então as pálpebras se abriram, mostrando olhos cinzentos, calmos e vivos, mas ainda não inteligentes e nem mesmo curiosos. Em um momento de capricho fantástico, sussurrei perguntas aos ouvidos avermelhados, perguntas de outros mundos cuja memória ainda poderia estar presente. O terror subsequente as expulsou da minha mente, mas acho que a última que repeti foi: onde você esteve? Ainda não sei se fui respondido ou não, pois nenhum som saiu da boca bem formada. Mas sei que naquele momento pensei firmemente que os lábios finos se moviam silenciosamente, formando sílabas que eu teria vocalizado como só agora, se essa frase tivesse algum sentido ou relevância. Naquele momento, como digo, fiquei exultante com a convicção de que o grande objetivo havia sido alcançado, e que pela primeira vez um cadáver reanimado havia proferido palavras distintas, impelidas pela razão real. No momento seguinte, não havia dúvidas sobre o triunfo. Não havia dúvidas de que a solução havia realmente cumprido, pelo menos temporariamente, sua missão completa de restaurar a vida racional e articulada aos mortos. Mas nesse triunfo veio a mim o maior de todos os horrores. Não o horror da coisa que falou, mas do ato que eu havia testemunhado e do homem com quem minhas fortunas profissionais estavam unidas. Pois aquele corpo muito fresco, finalmente contorcendo-se em consciência total e aterrorizante, com os olhos dilatados na memória de sua última cena na Terra, estendeu suas mãos frenéticas em uma luta de vida ou morte com o ar. E repentinamente, entrando em uma segunda e final dissolução da qual não poderia haver retorno, gritou o grito que ecoará eternamente em meu cérebro dolorido: ajuda! Afaste-se, seu maldito demônio de cabelos claros. Mantenha essa agulha maldita longe de mim. Parte 5. O horror das sombras. Muitos homens relataram coisas horríveis, não mencionadas na imprensa, que aconteceram nos campos de batalha da Grande Guerra. Algumas dessas coisas me fizeram desmaiar, outras me convulsionaram com náuseas devastadoras, enquanto outras me fizeram tremer e olhar para trás no escuro. Mas apesar do pior delas, acredito que posso relatar a coisa mais horrível de todas: o horror chocante, antinatural e inacreditável das sombras. Em 1915, eu era um médico com o posto de primeiro-tenente em um regimento canadense em Flandres, um dos muitos americanos a preceder o próprio governo na luta gigantesca. Eu não havia entrado no exército por minha própria iniciativa, mas sim como um resultado natural do alistamento do homem de quem eu era assistente indispensável. O célebre especialista cirúrgico de Boston, Dr. Herbert West. O Dr. West estava ávido por uma chance de servir como cirurgião em uma grande guerra, e quando a chance surgiu, ele me levou com ele quase contra a minha vontade. Havia razões pelas quais eu teria ficado feliz em deixar a guerra nos separar. Razões pelas quais eu achava a prática da medicina e a companhia de West cada vez mais irritantes. Mas quando ele foi para Ottawa e, por meio da influência de um colega, garantiu uma comissão médica como major, não pude resistir à persuasão imperiosa de alguém determinado que eu o acompanhasse em minha capacidade usual. Quando digo que o Dr. West estava ávido para servir na batalha, não quero dizer que ele era naturalmente belicoso ou ansioso pela segurança da civilização. Sempre uma máquina intelectual fria como gelo, magro, loiro, de olhos azuis e de óculos. Acho que ele zombava secretamente de meus ocasionais entusiasmos marciais e censuras à neutralidade passiva. Havia, no entanto, algo que ele queria na Flandres em guerra.
e para garanti-lo, ele teve que assumir um exterior militar. O que ele queria não era uma coisa que muitas pessoas querem, mas algo relacionado ao ramo peculiar da ciência médica que ele escolheu seguir clandestinamente e no qual alcançou resultados surpreendentes e ocasionalmente horríveis. Era, de fato, nada mais nem menos que um suprimento abundante de homens recém-mortos em todos os estágios de desmembramento. Herbert West precisava de corpos frescos, porque seu trabalho de vida era a reanimação dos mortos. Esse trabalho não era conhecido pela clientela elegante que havia construído sua fama tão rapidamente após sua chegada a Boston, mas era muito bem conhecido por mim, que tinha sido seu amigo mais próximo e único assistente desde os velhos tempos na Escola de Medicina da Universidade Miskatonic, em Arkham. Foi naqueles dias de faculdade que ele começou seus experimentos terríveis, primeiro em pequenos animais e depois em corpos humanos chocantemente obtidos. Havia uma solução que ele injetava nas veias das coisas mortas, e se estivessem frescas o suficiente, respondiam de maneiras estranhas. Ele teve muitos problemas para descobrir a fórmula correta, pois cada tipo de organismo precisava de um estímulo especialmente adaptado a ele. O terror o perseguia quando ele refletia sobre suas falhas parciais, coisas sem nome resultantes de soluções imperfeitas ou de corpos insuficientemente frescos. Um certo número dessas falhas havia permanecido vivo. Um estava em um asilo, enquanto outros haviam desaparecido. E enquanto pensava em eventualidades concebíveis, mas virtualmente impossíveis, ele frequentemente tremia sob sua estolidez usual. West logo aprendeu que a frescura absoluta era o principal requisito para espécimes úteis e, portanto, recorreu a expedientes terríveis e antinaturais no roubo de corpos. Na faculdade e durante nossa prática inicial juntos na cidade fabril de Bolton, minha atitude em relação a ele tinha sido em grande parte de admiração fascinada. Mas à medida que sua ousadia nos métodos crescia, comecei a desenvolver um medo corrosivo. Eu não gostava do jeito que ele olhava para corpos vivos e saudáveis. E então veio uma sessão de pesadelo no laboratório do porão, quando descobri que um certo espécime era um corpo vivo quando ele o obteve. Foi a primeira vez que ele conseguiu reviver a qualidade do pensamento racional em um cadáver. E seu sucesso, obtido a um custo tão repugnante, o havia endurecido completamente. De seus métodos nos 5 anos intermediários, não me atrevo a falar. Eu estava preso a ele por pura força do medo e testemunhei cenas que nenhuma língua humana poderia repetir. Gradualmente, passei a achar o próprio Herbert West mais horrível do que qualquer coisa que ele fazia. Foi quando me dei conta de que seu zelo científico, outrora normal por prolongar a vida, havia sutilmente degenerado em uma mera curiosidade mórbida e macabra e um senso secreto do pitoresco do necrotério. Seu interesse se tornou um vício infernal e perverso pelo repelente e diabolicamente anormal. Ele se alegrava calmamente com monstruosidades artificiais que fariam a maioria dos homens saudáveis cair mortos de medo e repulsa. Ele se tornou, por trás de sua intelectualidade pálida, um Baudelaire exigente do experimento físico, um Elagabalo lânguido dos túmulos. Os perigos que ele enfrentava sem pestanejar, os crimes que ele cometia impassível. Acho que o clímax veio quando ele provou seu ponto de que a vida racional pode ser restaurada e procurou novos mundos para conquistar, experimentando a reanimação de partes destacadas de corpos. Ele tinha ideias selvagens e originais sobre as propriedades vitais independentes das células orgânicas e do tecido nervoso separados dos sistemas fisiológicos naturais. E alcançou alguns resultados preliminares horríveis na forma de tecido nunca morto, artificialmente nutrido, obtido dos ovos quase chocados de um réptil tropical indescritível. 2 pontos biológicos ele estava extremamente ansioso para resolver. Primeiro, se qualquer quantidade de consciência e ação racional seria possível sem o cérebro, procedendo da medula espinhal e vários centros nervosos. E segundo, se algum tipo de relação etérea e intangível, distinta das células materiais, poderia existir para ligar as partes cirurgicamente separadas do que antes era um único organismo vivo. Todo esse trabalho de pesquisa exigia um suprimento prodigioso de carne humana recém-abatida, e foi por isso que Herbert West entrou na Grande Guerra. A coisa fantasmagórica e inominável ocorreu uma meia-noite no final de março de 1915, em um hospital de campanha atrás das linhas em Saint Eloi.
Eu me pergunto até agora se poderia ter sido algo além de um sonho demoníaco de delírio. West tinha um laboratório particular em um quarto leste do edifício temporário semelhante a um celeiro, atribuído a ele sob seu pedido, de que estava desenvolvendo métodos novos e radicais para o tratamento de casos até então desesperados de mutilação. Lá, ele trabalhava como um açougueiro no meio de suas mercadorias sangrentas. Eu nunca conseguia me acostumar com a leviandade com que ele lidava e classificava certas coisas. Às vezes, ele realmente realizava maravilhas da cirurgia para os soldados, mas seus principais prazeres eram de um tipo menos público e filantrópico, exigindo muitas explicações de sons que pareciam peculiares, mesmo em meio àquela Babel dos condenados. Entre esses sons estavam frequentes tiros de revólver, certamente não incomuns em um campo de batalha, mas distintamente incomuns em um hospital. Os espécimes reanimados do Dr. West não eram destinados a uma longa existência ou a um grande público. Além de tecido humano, West empregava muito do tecido embrionário de réptil que ele havia cultivado com resultados tão singulares. Era melhor do que material humano para manter a vida em fragmentos sem órgãos, e essa era agora a principal atividade do meu amigo. Em um canto escuro do laboratório, sobre um estranho queimador de incubação, ele mantinha um grande tanque coberto cheio dessa matéria celular reptiliana, que se multiplicava e crescia inchada e horrivelmente. Na noite de que falo, tínhamos um novo espécime esplêndido. Um homem fisicamente poderoso e de mentalidade tão elevada que um sistema nervoso sensível era garantido. Era irônico, pois ele era o oficial que havia ajudado West a obter sua comissão e que agora deveria ter sido nosso associado. Além disso, ele havia estudado secretamente a teoria da reanimação até certo ponto sob West. O Major Sir Eric Morland Clapham Lee, DSO, era o maior cirurgião de nossa divisão e havia sido designado às pressas para o setor de St. Eloi quando a notícia dos pesados combates chegou ao quartel-general. Ele havia chegado em um aeroplano pilotado pelo intrépido Tenente Ronald Hill, apenas para ser abatido quando estava diretamente sobre seu destino. A queda havia sido espetacular e terrível. Hill ficou irreconhecível depois, mas os destroços renderam o grande cirurgião em uma condição quase decapitada, mas de outra forma intacta. West havia agarrado avidamente a coisa sem vida que antes fora seu amigo e colega de estudos. E eu tremi quando ele terminou de separar a cabeça, colocou-a em seu tanque infernal de tecido reptiliano pastoso para preservá-la para experimentos futuros e prosseguiu para tratar o corpo decapitado na mesa de operação. Ele injetou sangue novo, juntou certas veias, artérias e nervos no pescoço sem cabeça e fechou a abertura horrível com pele enxertada de um espécime não identificado que havia usado um uniforme de oficial. Eu sabia o que ele queria. Ver se esse corpo altamente organizado poderia exibir, sem sua cabeça, algum dos sinais de vida mental que haviam distinguido Sir Eric Morland Clapham Lee. Outrora um estudante de reanimação, este tronco silencioso agora era grotescamente chamado a exemplificá-la. Ainda posso ver Herbert West sob a luz elétrica sinistra enquanto ele injetava sua solução reanimadora no braço do corpo sem cabeça. A cena que não posso descrever, eu desmaiaria se tentasse, pois a loucura em uma sala cheia de coisas de necrotério classificadas, com sangue e detritos humanos menores quase na altura do tornozelo no chão viscoso, e com anormalidades reptilianas horríveis brotando, borbulhando e assando sobre um espectro azul esverdeado piscante de chama fraca em um canto distante de sombras negras. O espécime, como West observou repetidamente, tinha um sistema nervoso esplêndido. Muito era esperado dele, e quando alguns movimentos trêmulos começaram a aparecer, pude ver o interesse febril no rosto de West. Ele estava pronto, acho, para ver a prova de sua opinião cada vez mais forte de que a consciência, a razão e a personalidade podem existir independentemente do cérebro, que o homem não tem um espírito conectivo central, mas é meramente uma máquina de matéria nervosa, cada seção mais ou menos completa em si mesma. Em uma demonstração triunfante, West estava prestes a relegar o mistério da vida à categoria de mito. O corpo agora tremia mais vigorosamente e, sob nossos olhos ávidos, começou a se erguer de uma maneira terrível. Os braços se mexeram inquietantemente, as pernas se ergueram e vários músculos se contraíram em uma espécie de contorção repulsiva. Então a coisa sem cabeça estendeu os braços em um gesto que era inequivocamente de desespero.
Um desespero inteligente aparentemente suficiente para provar todas as teorias de Herbert West. Certamente, os nervos estavam relembrando o último ato do homem na vida, a luta para se libertar do aeroplano em queda. O que se seguiu nunca saberei positivamente. Pode ter sido totalmente uma alucinação do choque causado naquele instante pela destruição repentina e completa do prédio em um cataclismo de bombardeio alemão. Quem pode negar, já que West e eu fomos os únicos sobreviventes comprovados? West gostava de pensar isso antes de seu recente desaparecimento, mas havia momentos em que ele não conseguia, pois era estranho que ambos tivéssemos a mesma alucinação. A ocorrência horrível em si era muito simples, notável apenas pelo que implicava. O corpo na mesa havia se levantado com um tatear cego e terrível, e ouvimos um som. Eu não chamaria esse som de voz, pois era muito horrível. E, no entanto, seu timbre não era a coisa mais horrível sobre ele. Nem sua mensagem. Ele apenas gritou: "Pule, Ronald, pelo amor de Deus, pule." A coisa horrível era sua fonte, pois tinha vindo do grande tanque coberto naquele canto macabro de sombras negras rastejantes. Parte 6. As Legiões do Túmulo. Quando o Dr. Herbert West desapareceu há um ano, a polícia de Boston me interrogou de perto. Eles suspeitavam que eu estava retendo algo e talvez suspeitassem de coisas mais graves. Mas eu não podia dizer a verdade, porque eles não teriam acreditado. Eles sabiam, de fato, que West estava ligado a atividades além da crença de homens comuns, pois seus experimentos horríveis na reanimação de corpos mortos há muito eram extensos demais para admitir sigilo perfeito. Mas a catástrofe final que abalou a alma continha elementos de fantasia demoníaca que me fazem duvidar da realidade do que vi. Eu era o amigo mais próximo e o único assistente confidencial de West. Nós nos conhecemos anos antes, na faculdade de medicina, e desde o início compartilhei suas pesquisas terríveis. Ele havia tentado lentamente aperfeiçoar uma solução que, injetada nas veias dos recém-falecidos, restauraria a vida. Um trabalho que exigia uma abundância de cadáveres frescos e, portanto, envolvia as ações mais antinaturais. Ainda mais chocantes eram os produtos de alguns dos experimentos, massas horríveis de carne que haviam morrido, mas que West despertou para uma animação cega, sem cérebro e nauseante. Esses eram os resultados usuais, pois para reavivar a mente era necessário ter espécimes tão absolutamente frescos que nenhuma decomposição pudesse afetar as delicadas células cerebrais. Essa necessidade de cadáveres muito frescos tinha sido a ruína moral de West. Eles eram difíceis de conseguir, e um dia terrível ele garantiu seu espécime enquanto ainda estava vivo e vigoroso. Uma luta, uma agulha e um alcaloide poderoso o transformaram em um cadáver muito fresco. E o experimento teve sucesso por um breve e memorável momento. Mas West emergiu com uma alma calejada e marcada, e um olhar endurecido que às vezes olhava com uma espécie de avaliação horrível e calculista para homens de cérebro especialmente sensível e físico especialmente vigoroso. No final, fiquei com muito medo de West, pois ele começou a me olhar dessa maneira. As pessoas não pareciam notar seus olhares, mas notaram meu medo. E após seu desaparecimento, usaram isso como base para algumas suspeitas absurdas. West, na realidade, estava mais assustado do que eu, pois suas buscas abomináveis acarretavam uma vida de furtividade e medo de todas as sombras. Em parte era a polícia que ele temia, mas às vezes seu nervosismo era mais profundo e nebuloso, tocando em certas coisas indescritíveis, nas quais ele havia injetado uma vida mórbida e das quais não havia visto essa vida partir. Ele geralmente terminava seus experimentos com um revólver, mas algumas vezes não tinha sido rápido o suficiente. Havia aquele primeiro espécime em cuja sepultura foi saqueada. Marcas de garras foram vistas mais tarde. Havia também o corpo daquele professor de Arkham que havia feito coisas canibais antes de ser capturado e jogado não identificado em uma cela de hospício em Sefton, onde bateu nas paredes por 16 anos. A maioria dos outros resultados possivelmente sobreviventes eram coisas menos fáceis de falar, pois nos últimos anos o zelo científico de West havia degenerado em uma mania doentia e fantástica, e ele havia gasto sua habilidade principal em vitalizar não corpos humanos inteiros, mas partes isoladas de corpos, ou partes unidas à matéria orgânica diferente da humana. Tinha se tornado diabolicamente repugnante quando ele desapareceu. Muitos dos experimentos não podiam nem ser insinuados na imprensa.
A Grande Guerra, pela qual ambos servimos como cirurgiões, intensificou esse lado de West. Ao dizer que o medo de West de seus espécimes era nebuloso, tenho em mente particularmente sua natureza complexa. Parte dele vinha simplesmente de conhecer a existência de tais monstros sem nome, enquanto outra parte surgia da apreensão do dano corporal que eles poderiam, em certas circunstâncias, causar a ele. Seu desaparecimento acrescentou horror à situação. De todos eles, West conhecia o paradeiro de apenas um, a coisa lamentável do asilo. Então havia um medo mais sutil, uma sensação muito fantástica resultante de um experimento curioso no exército canadense em 1915. West, no meio de uma batalha severa, havia reanimado o Major Sir Eric Morland Clapham Lee, DSO, um colega médico que conhecia seus experimentos e poderia tê-los duplicado. A cabeça havia sido removida para que as possibilidades de vida quase inteligente no tronco pudessem ser investigadas. Assim que o prédio foi destruído por um projétil alemão, houve um sucesso. O tronco havia se movido de forma inteligente. Inacreditável de se relatar, ambos tínhamos certeza nauseante de que sons articulados haviam vindo da cabeça separada enquanto ela jazia em um canto sombrio do laboratório. O projétil tinha sido misericordioso, de certa forma, mas West nunca podia se sentir tão certo quanto desejava de que nós dois éramos os únicos sobreviventes. Ele costumava fazer conjecturas arrepiantes sobre as possíveis ações de um médico sem cabeça com o poder de reanimar os mortos. Os últimos aposentos de West ficavam em uma casa venerável de muita elegância, com vista para um dos cemitérios mais antigos de Boston. Ele havia escolhido o lugar por razões puramente simbólicas e fantasticamente estéticas, já que a maioria dos enterros era do período colonial e, portanto, de pouca utilidade para um cientista que buscava corpos muito frescos. O laboratório ficava em um subporão, secretamente construído por trabalhadores importados, e continha um enorme incinerador para a eliminação silenciosa e completa de tais corpos, ou fragmentos imitações sintéticas de corpos que poderiam restar dos experimentos mórbidos e diversões profanas do proprietário. Durante a escavação deste porão, os trabalhadores haviam encontrado uma alvenaria extremamente antiga, sem dúvida conectada ao antigo cemitério, mas muito profunda para corresponder a qualquer sepulcro conhecido ali. Após uma série de cálculos, West decidiu que representava alguma câmara secreta sob o túmulo dos Averills, onde o último enterro havia sido feito em 1768. Eu estava com ele quando ele estudou as paredes nitrosas e gotejantes expostas pelas pás e inchadas dos homens. Estava preparado para o arrepio macabro que acompanharia a descoberta de segredos de sepulturas centenárias. Mas pela primeira vez a nova timidez de West venceu sua curiosidade natural, e ele traiu sua fibra degenerada ao ordenar que a alvenaria fosse deixada intacta e rebocada. Assim permaneceu até aquela última noite infernal. Parte das paredes do laboratório secreto. Eu falo da decadência de West, mas devo acrescentar que era uma coisa puramente mental e intangível. Exteriormente, ele era o mesmo até o fim. Calmo, frio, magro e loiro, com olhos azuis de óculos e um aspecto geral de juventude que os anos e os medos pareciam nunca mudar. Ele parecia calmo mesmo quando pensava naquela sepultura com garras e olhava por cima do ombro. Mesmo quando pensava na coisa carnívora que roía e batia nas grades de Sefton. O fim de Herbert West começou uma noite em nosso estudo conjunto, quando ele dividia seu olhar curioso entre o jornal e eu. Uma estranha manchete o atingiu das páginas amassadas, e uma garra de titã sem nome pareceu descer por 16 anos. Algo assustador e inacreditável havia acontecido no asilo de Sefton, a 80 quilômetros de distância, chocando a vizinhança e confundindo a polícia. Nas pequenas horas da manhã, um grupo de homens silenciosos havia entrado no terreno e seu líder havia acordado os atendentes. Ele era uma figura militar ameaçadora que falava sem mover os lábios e cuja voz parecia quase ventriloquicamente conectada a uma imensa caixa preta que carregava. Seu rosto inexpressivo era bonito a ponto de beleza radiante, mas havia chocado o superintendente quando a luz do corredor caiu sobre ele, pois era um rosto de cera com olhos de vidro pintado. Algum acidente sem nome havia acontecido com este homem. Um homem maior guiava seus passos, um volume repulsivo cujo rosto azulado parecia meio comido por alguma doença desconhecida. O orador havia pedido a custódia do monstro canibal internado de Arkham 16 anos antes,
e ao ser recusado deu um sinal que precipitou um motim chocante. Os demônios haviam espancado, pisoteado e mordido todos os atendentes que não fugiram, matando 4 e finalmente conseguindo a libertação do monstro. As vítimas que conseguiam se lembrar do evento sem histeria juraram que as criaturas agiam menos como homens do que como autômatos impensáveis guiados pelo líder de rosto de cera. Quando a ajuda pôde ser convocada, todos os vestígios dos homens e de seu encargo louco haviam desaparecido. Da hora da leitura deste item até a meia-noite, West ficou quase paralisado. À meia-noite, a campainha tocou, assustando-o terrivelmente. Todos os servos estavam dormindo no sótão. Então eu atendi a campainha. Como eu disse à polícia, não havia carroça na rua, mas apenas um grupo de figuras de aparência estranha carregando uma grande caixa quadrada que depositaram no corredor depois que um deles grunhiu com uma voz altamente antinatural. Expresso, pré-pago. Eles saíram da casa com um passo trêmulo, e enquanto eu os observava ir, tive a estranha ideia de que estavam se virando para o antigo cemitério, no qual a parte de trás da casa fazia divisa. Quando bati a porta depois deles, West desceu as escadas e olhou para a caixa. Tinha cerca de 60 centímetros quadrados e trazia o nome correto e o endereço atual de West. Também trazia a inscrição de Eric Morand, Clapham Leant, Eloy, Flandres. 6 anos antes, em Flandres, um hospital bombardeado havia caído sobre o tronco reanimado sem cabeça do Dr. Clapham Lee e sobre a cabeça separada que talvez havia emitido sons articulados. West nem estava excitado agora. Sua condição era mais horrível. Rapidamente ele disse, é o fim, mas vamos incinerar isto. Nós levamos a coisa para o laboratório, escutando. Não me lembro de muitos detalhes. Vocês podem imaginar meu estado de espírito. Mas é uma mentira maldosa dizer que foi o corpo de Herbert West que eu coloquei no incinerador. Nós dois inserimos a caixa de madeira inteira e não aberta, fechamos a porta e ligamos a eletricidade. Nem nenhum som veio da caixa, afinal. Foi West quem primeiro notou o reboco caindo naquela parte da parede onde a antiga alvenaria do túmulo havia sido coberta. Eu ia correr, mas ele me impediu. Então vi uma pequena abertura negra, senti um vento macabro de gelo e cheirei as entranhas de um necrotério de uma terra putrefata. Não havia som, mas naquele momento as luzes elétricas se apagaram e vi delineada contra alguma fosforescência do submundo uma horda de coisas silenciosas e trabalhadoras que apenas a insanidade, ou pior, poderia criar. Seus contornos eram humanos, semi-humanos, fracionariam entes humanos e nada humanos. A horda era grotescamente heterogênea. Eles estavam removendo as pedras silenciosamente, uma por uma, da parede centenária. E então, quando a brecha se tornou grande o suficiente, eles saíram para o laboratório em fila única, liderados por uma coisa que se esgueirava com uma cabeça bonita feita de cera. Uma espécie de monstruosidade de olhos loucos atrás do líder agarrou Herbert West. West não resistiu nem emitiu um som. Então todos pularam nele e o despedaçaram diante dos meus olhos, carregando os fragmentos para aquele cofre subterrâneo de abominações fabulosas. A cabeça de West foi levada pelo líder de cabeça de cera, que usava um uniforme de oficial canadense. Quando desapareceu, vi que os olhos azuis atrás dos óculos estavam horrivelmente brilhando com seu primeiro toque de emoção frenética e visível. Os servos me encontraram inconsciente pela manhã. West havia sumido. O incinerador continha apenas cinzas não identificáveis. Detetives me interrogaram, mas o que posso dizer? A tragédia de Sefton, eles não conectarão com West. Nem isso, nem os homens com a caixa, cuja existência eles negam. Eu lhes falei do cofre, e eles apontaram para a parede de gesso intacta e riram. Então não lhes disse mais nada. Eles insinuam que sou um louco ou um assassino. Provavelmente sou louco. Mas eu poderia não ser louco se aquelas legiões de túmulos amaldiçoadas não tivessem sido tão silenciosas.